Muito boa tarde a todos aí que está aqui com a gente aqui no Entrevista ABC News. Mais uma tarde aí de quarta-feira. A gente vem aqui com mais um entrevistado. Eleição esse ano chegando, cada dia com mais força. Vamos antecipar algumas entrevistas, falar com alguns pré-candidatos a deputados. E hoje a gente tem um aqui direto de São Bernardo do Campo, né? Ele que tem o nome Júlio César Fusari. César, é isso de líder, ó, líder romano, né, Fusari? Eu não sabia do César. Ele que é vereador no seu quarto mandato lá em São Bernardo do Campo, né? Com uma expressão a cada eleição aumentando. A gente pode até falar um pouco do delay que teve de 17, que teve uma diminuição. A gente vai falar um pouquinho, mas também foi candidato a deputado estadual em 2022. Vários projetos de leis, principalmente na questão de autismo, a gente vai poder falar um pouco, ele que é pai atípico também, e tantas outras coisas aí que a gente vai poder falar com o Jolio Fusari nessa tarde hoje, para poder levar informação legal, o trabalho que ele está fazendo lá em São Bernardo do Campo, o apoio na Câmara, uma Câmara que está bem fortalecida hoje, tem CPI que a gente vai falar sobre também que está acontecendo, ele vai poder atualizar um pouco. E é isso, o Julinho Fusari aí, republicanos, né? E aí, Republicanos. pré-candidato a deputado estadual. Tudo bem? Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Elias. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer a você e a todo o grupo ABC News pela oportunidade de estar aqui falando com vocês no dia de hoje, todos aqueles que acompanham o trabalho de vocês. Obrigado aí, Wallace, Boa tarde, Elias. Boa tarde, vereador. Obrigado pela presença. Aí, o vereador atuante São Bernardo, líder de governo. líder de Vale governo. Tem que ressaltar falar que que é é líder de líder do governo e vem governo. fazendo um bom trabalho lá, viu, Elias? Tá. O Wallace está sempre na quarta-feira lá, né? Ele que acompanha a Câmara Municipal ali de São Bernardo do Campo. Então tá mais a par ali no assunto do dia a dia, de leis, de projetos, de CPIs. Não sei se já saiu lá a relatoria. Mas antes eu queria perguntar para você, tem até uma frase muito forte sua, Julinho, falando de deputado, você chegou a dizer que o deputado não é office boy, né, do estado, do governador, né, mas sim um legislador. O que isso representa agora que você é um pré-candidato, já foi também candidato, bem votado, está como primeiro suplente agora, né? Mas queria que você falasse um pouco dessa frase. Quando eu disse que o deputado ele não pode se comportar apenas como um office boy do Estado, eu retrato da obrigação do deputado estadual de não esquecer que ele é um legislador. Eu vejo muitos deputados dizendo: olha, eu trouxe emenda para cá, eu levei emenda para lá. Isso é obrigação. Né? O deputado destinar emendas, principalmente para cidades onde ele tem uma votação vultuosa, isso é obrigação do deputado. Né? Ou então estar à frente de alguns projetos, é, angariando recursos para poder promover esses projetos nas cidades que necessitam, isso é obrigação. Mas o que a gente tem visto é um parlamento na Assembleia Legislativa que tem esquecido talvez o principal foco de um legislador, que é legislar. E quando a gente fala em legislar, nós falamos de fiscalizar, de cobrar, mas vai muito além disso, de fazer leis que promovam o bem comum e que promovam a inclusão, né? E, infelizmente, o parlamento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está empobrecido quando se fala em leis. Eu sempre chamo a atenção das pessoas. Me digam qual lei, né, os deputados estaduais, principalmente os eleitos pela região do Grande ABC, eles fizeram que impactou a vida de pessoas, que tenham promovido o bem comum, ou que tenham aí combatido algum tipo de abuso contra o consumidor, ou seja, contra quem quer que seja. A sociedade ela está em constante evolução e mudança. E quando você legisla, você acompanha essa mudança da sociedade. Não dá para a sociedade caminhar em uma direção ou em uma velocidade e o parlamento não acompanhar, fazendo as mudanças através de legislações necessárias para poder impactar a vida das pessoas. Vereador, o senhor eu acho que é pré-candidato a deputado estadual nessas eleições e nas eleições passadas teve uma expressão de votos considerável aí. Como é que está a sua expectativa? Olha, fui candidato a deputado estadual nas últimas eleições, hoje primeiro suplente na Assembleia Legislativa.
Mas todas as disputas que nós entrávamos, né, nós entrávamos só com o nosso grupo, ali do nosso gabinete, contra tudo e contra todos. Nós não tínhamos um grupo político que caminhasse conosco. Hoje eu pertenço a um grupo político, capitaneado pelo prefeito de São Bernardo do Campo, o prefeito Marcelo Lima. Então, hoje eu vou ter a oportunidade de poder ser opção por um maior número de pessoas. Eu tenho uma frase que eu utilizo que é: o único produto que não se vende no supermercado de forma alguma é aquele que não está na prateleira. Eu sei que ao longo dos meus 4 mandatos na Câmara Municipal, eu tenho produzido muito. Eu tenho do que falar, eu tenho do que mostrar para a população daquilo que eu já produzi enquanto parlamentar de uma cidade. Poder ter a oportunidade de estar em um maior número de prateleiras, eu não tenho dúvida que eu serei a opção de um maior número de eleitores. E isso, claro, nos dá toda e qualquer condição de poder ter uma performance melhor e, claro, poder estar na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Sendo eleito, né, vai ser seu primeiro, mas o que acontece? Tudo depende de uma experiência, né? Então, quando você se elege a algum cargo, você chega lá, quem está com mais experiência, a gente vai perguntar como que funciona, tal. Chegando como deputado, você acha que vai ter dificuldade? Esses 4 mandatos, por exemplo, como vereador, já é uma boa escola para um outro nível, que é deputado, que vai conversar com o governador, para trazer esses recursos para a cidade, que a cidade avança. Como que você vê essa questão de quem chega ali num primeiro momento, né? Olha, e aí cada um tem Uma uma desenvoltura, condição, né? tem exatamente uma performance, né? Eu, quando chego no meu primeiro mandato na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, e é importante que isso é relatado pelos vereadores que lá estiveram comigo, já no primeiro biênio a gente se destacou, e me recordo que na mudança de presidente na casa, aonde eu era oposição, o presidente do segundo biênio, ao dar entrevista para uma rede regional ali, local de TV, ele diz o seguinte: olha, estou me preparando porque eu vou ter de enfrentar aqui o vereador que mais conhece o regimento interno e a lei orgânica da Câmara Municipal, que é o vereador Julinho Fusari. E eu estava no meu primeiro biênio. É levar a sério aquilo que você se propôs a fazer para com a sociedade. Se eu vencer as eleições, acredite. Depois de vencer as eleições, pode acreditar. No outro dia já estarei visitando a Assembleia, buscando o regimento da casa, a lei orgânica, ampliar meu conhecimento do funcionamento da casa e pode aguardar que eu serei uma grata surpresa para aqueles que ainda não conhecem o meu trabalho. E até nessa linha, vereador, aproveitando também o assunto, porque assim, a gente que está ali acompanhando o trabalho de vocês dia a dia, né? Principalmente nas sessões da Câmara, a gente vê que o senhor tem um trabalho de articulação ali com as lideranças do partido. No que o Elias disse, isso também ajuda a você também projetar novas leis dentro da Câmara, lógico, da Assembleia sendo eleito, trazendo recursos para São Bernardo, porque o prefeito fala que tem deputados lá da cidade que esqueceram da cidade. Infelizmente. Infelizmente. Eu estou na política porque eu quero deixar um legado. Né? É esse o meu propósito de vida. Deixar um legado, ser lembrado pelas boas obras. Hoje sou líder de governo do prefeito Marcelo Lima. Mas o prefeito Marcelo Lima ele só pode ter 2 mandatos. Um dia ele pode deixar de ser prefeito e eu posso estar ainda no parlamento. Nem por isso eu deixarei de mandar emenda para a cidade. Porque quando a gente destina recursos para a cidade, nós não estamos levando emenda para o prefeito. Não estamos levando recursos para um projeto político. Nós estamos levando recursos para promover o bem comum de uma população que mora na cidade. É este o propósito da emenda. Quando um deputado tem uma votação vultuosa, e aí deputado ou deputada, né, que tem uma votação vultuosa na cidade, e deixa de mandar recurso, porque o prefeito que assumiu não é do seu grupo político, porque o prefeito que lá está não é o seu marido, isso é inaceitável, isso é inadmissível.
demonstra um projeto pessoal e não um projeto voltado ao bem comum, um projeto voltado às pessoas que moram na cidade. E isso O que, não o dá. que o senhor acha que atrasou a cidade, assim, por falta desse comprometimento, por exemplo? E que você faria de primeiro momento? Olha, eu não falo de atrasar, a cidade tem avançado a passos largos. O prefeito, eh, ele tem trabalhado muito, buscado recursos, seja no governo federal, no governo do estado. É um prefeito de muito diálogo, isso facilita o nosso trabalho na Câmara Municipal. Nós somos a Câmara Municipal no ano passado que no Brasil mais aprovou projetos. E mais do que isso, quase 99% desses projetos foram aprovados por unanimidade, em grande maioria por acordo de liderança. Isso demonstra a, a necessidade do diálogo, isso demonstra a capacidade que nós temos de interlocução, de diálogo, tanto no legislativo como também no executivo. Porque se não houver essa relação de diálogo, se não houver esse entendimento de pensamentos divergentes, né, de às vezes você é, ter concessão também dentro de um projeto, porque não existe uma verdade única, a cidade não avança. Eu não falo de retrocesso, eu não falo de atraso, mas tenho certeza que se nós tivéssemos deputados mais comprometidos, não só com a cidade, eu vou além, comprometidos em legislar, nós poderíamos ter inúmeros avanços. Eu quero aqui, quando eu falo de legislar, eu vou pontuar aqui algumas leis. Olha só, eu aprovei na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo a obrigação da Sabesp iniciar o atendimento no seu polo em até 30 minutos da chegada do cliente. As pessoas aguardam muitas vezes por 4, 5, 6 horas para iniciar um atendimento. Assim como eu aprovei também outro projeto de lei, onde ambos foram sancionados pelo prefeito. Há que se ressaltar que obriga a Sabesp a colocar o eliminador de ar na entrada dos cavaletes de água. Já está comprovado. Alguns estados que adotaram esta prática, houve uma economia de até 25% na conta de água e esgoto. Isso é legislar em favor da população. E essas leis, elas, mesmo aprovadas e sancionadas, elas não estão validadas, não estão em prática ainda, porque a Sabesp está se amparando que o órgão regulador dela é a Arcesp, que é uma agência ligada ao governo do estado. Qual o local que deveria estar sendo feito este debate? Dentro da Assembleia Legislativa. Se deputado eu fosse e essas minhas leis estivessem aprovadas dentro da Assembleia Legislativa, não haveria discussão e estaria contribuindo com a população, que estaria pagando uma tarifa de água e esgoto 25% mais barata, que as pessoas estariam sendo respeitadas ao ir no polo da Sabesp com a obrigatoriedade do atendimento iniciar o atendimento em até 30 minutos da chegada do cliente. É isso quando eu falo de legislar. Outra legislação nossa, que proibiu os postos de gasolina no município, e essa está valendo, de ter aquela propaganda enorme na entrada do posto de gasolina. Olha, combustível a 5 e pouco, aquela propaganda grande, né? E aí o cara coloca lá bem pequenininho No lá, né? No aplicativo. aplicativo. Você chega na bomba, o preço é muito superior do que aquele que está na publicidade. E as pessoas eram induzidas ao erro na hora de abastecer. Em São Bernardo do Campo, isso está proibida essa prática. Legal. Nós legislamos em favor da população, em favor do consumidor. Esse tipo de propaganda lá é penalizada. O cara é multado, o PROCON vai lá, a Agência Nacional do Petróleo vai lá, o cara é multado e depois de persistir as multas, ele pode até perder a sua licença de funcionamento. Até nisso que o senhor, aproveitando, né, o gancho, vereador, essa questão que o senhor falou da Sabesp, diminuiria também essa coisa da Sabesp cortar a água durante a noite em certos períodos nas residências em relação ao combustível, que foi aprovado acho que umas 2 semanas atrás, também um outro projeto do municipal, né, do executivo, em relação a esses carros combustível que fica em áreas residenciais, que até que foi um pedido de acho que um morador, é o senhor, né? O senhor levou, acho que até o executivo. Esse é um trabalho do quê? Esse é um trabalho de escuta. O parlamentar, independente em qual esfera ele esteja, se ele está aí na esfera municipal, estadual ou mesmo na esfera federal, esse trabalho de escuta, de estar próximo
da população é o que entrega resultado na ponta. Ouvindo a população que aquele caminhão, né? Aquele caminhão de combustível, ele estava abastecendo o carro no meio da rua. E aí nós fomos descobrir que existe aí uma regulamentação federal que possibilita esta prática. Mas nós não deixamos de legislar. E a legislação municipal, ela versa sobre a utilização do solo. Então, nós criamos algumas condições que precisam ser obedecidas para que esta prática ocorra. E que tenho certeza que vai inibir esta prática do cara parar um caminhão lá e abastecer os carros. É um absurdo isso. Coloca em risco, né? A gente tem uma preocupação, o meio ambiente com este combustível ali, né? Sem fiscalização nenhuma, a segurança das pessoas. Então, nós legislamos também. Por isso eu digo, a importância de você legislar. Quando você legisla, você protege. Quando você legisla, você inclui. Quando você legisla, você defende. Infelizmente, a Assembleia Legislativa não tem feito isso. Queria voltar um pouco na questão da política e voltando até na eleição, que você transita muito bem na questão de se aglutinar em partidos porque na eleição passada você foi até cogitado a ser vice do Alex, se eu não me engano, né? Olha, eu fui cogitado serviço de todo mundo. Fui cortejado por Por todos todos. os pais. Mas Até porque a Paraná Pesquisa, em determinado momento, chegou Exato. a apresentar pesquisa onde nós pontuávamos com 2 dígitos, Uhum. né? Então, fomos É. cortejados aí por todo mundo. Mas a pergunta é assim, o Marcelo parece também que ele é um bom administrador ali e está querendo trabalhar de fato pela cidade porque não trouxe rancor. Então hoje você é um líder de governo que apoiou o Alex, por exemplo. O Alex também parece que ele está mandando bastante, parece não, está aí registrado bastantes emendas para São Bernardo. Hoje também é um apoio do prefeito. Como que você vê, né, no seu caso, né, você conseguiu estar de um lado e hoje está aqui? É pela cidade? É um governo que está querendo, está vendo realmente as pessoas? Isso demonstra a grandeza, né? A grandeza do Marcelo, o espírito público do prefeito. A eleição, ela tem um período para começar e para terminar. Nós não temos terceiro turno. E quem pensa na população, quem pensa no bem comum, quem tem como a política uma missão de vida, deixa a eleição de lado e, e procura, de alguma forma, contribuir. O Marcelo foi vereador comigo na Câmara Municipal, né? Eu fui presidente do partido que o Marcelo esteve junto comigo lá. E eu conheço de perto o coração do Marcelo, a vontade dele de entregar, de realizar. E quando o Marcelo saiu dessas eleições municipais como vencedor e me chamou, eu disse para ele que eu gostaria de conhecer mais a fundo todo o projeto que ele tinha para a cidade, que eu gostaria de contribuir com a cidade. Depois veio o convite para estar líder do governo na Câmara Municipal, até porque também o prefeito ele conhece as minhas habilidades, ele sabe que eu sou um cara de bom trato, de bom diálogo, conhecedor do regimento, da lei orgânica da nossa cidade, conheço os atalhos da Câmara Municipal, até por conta dos meus 4 mandatos, e foi, foi muito fácil isso. Por quê? Porque existe a vontade do executivo, existe a vontade do Marcelo de entregar, de realizar, e existe também a nossa vontade de poder deixar um legado, né? De poder deixar boas obras. E então foi uma soma. E a cidade ganha com isso. As picuinhas políticas, o projeto do poder pelo poder tem que ficar de lado. Nós que estamos na vida pública, nós temos que pensar no bem comum. Então eu acredito que foi isso que alavancou e que a cidade tem ganho muito com isso. Eu poderia aqui mensurar inúmeras intervenções que têm sido feitas, inúmeras conquistas que está ocorrendo na nossa cidade, né? Como a primeira faculdade municipal gratuita que oportuniza a pessoa do CAD único poder cursar um curso superior, né? Quantas pessoas desejaram fazer um curso superior e não podiam porque não tinham condições de pagar. E agora tem, né? A oportunidade de pegar esse jovem da periferia para que ele possa fazer um intercâmbio, né, em outro país, aprender uma nova língua e quando retornar para cá poder inserir ele no emprego, também um projeto do atual prefeito. Então,
É o que eu falo, quando existe vontade comum de poder realizar, de entregar, de transformar o meio, as questões políticas ou a disputa política, ela fica para um segundo plano. É até por isso também, vereador, esse diálogo, como o senhor disse, né, do executivo com o legislativo, a cidade em 1 ano e 5 meses com o Marcelo na administração, a gente sente, né, quem mora lá, eu que sou morador de São Bernardo, a gente sente o avanço que teve, que não teve em governos passados. É mais ou menos por aí? Sim, avanços na cultura, e aí vocês têm visto quanta coisa tem acontecido boa. A cidade voltou a estar alegre, voltou a estar feliz, que era uma cidade que realmente era uma cidade triste. A gente anda pelo Paço Municipal hoje, e não só nos finais de semana. A gente vê um Paço Municipal ocupado, as pessoas alegres, indo lá celebrar com as suas famílias nos finais de semana. A gente vê piquenique no Paço Municipal da cidade, né? Os próprios públicos voltando a ser ocupado pelas famílias. E é gratificante a gente ver isso. E as intervenções que estão ocorrendo de mobilidade, obras às vezes simples, sem a necessidade de grandes recursos e que trazem soluções para a cidade. Eu me recordo aqui uma que eu pontuei logo no início da gestão do prefeito Marcelo Lima. Eu já vim apontando, quando a Ecovias fez a reforma ali na rodovia Anchieta, eles fecharam a alça de acesso, quem vem da João Firmino, para ingressar na Avenida Anchieta, sentido São Paulo. E eu já dizia para o ex-prefeito: olha, nós temos uma alça do outro lado. E uma intervenção simples para poder fazer. A gente, não, que não, e vai ter que fazer desapropriação, aquela coisa que ele adora desapropriar, adora vender área pública, e por aí vai. E nós, no primeiro diálogo com o prefeito Marcelo Lima, já no início, no primeiro semestre do mandato dele, ele pediu para que a gente fosse junto até lá. Eu mostrei para ele, chamou o secretário de Transportes e Vias Públicas, e já na outra semana iniciou-se e a população ganhou. Nós ganhamos um novo acesso ali pela João Firmino, sentido São Paulo, porque nós já tínhamos a alça do outro lado. Uma intervenção simples, barata, quem está entregando o resultado. E aí eu posso dizer para ti, o fim da exclusividade do corredor de ônibus, ali na José Odorizzi, né? As pessoas antes demoravam de ir para o seu destino meia hora. Hoje o mesmo percurso elas estão fazendo em 7, 8 minutos, sabe? Então, tem muitas intervenções que nós estamos realizando na cidade sem a necessidade de grandes investimentos. E outras que vão mudar realmente a mobilidade da cidade, com uma ponte estaiada ali no centro da cidade. Uma obra realmente que um cartão postal para a cidade, né? Teve a obra da Ponte Estaiada também, da Robert Kennedy Da ali na. Robert Kennedy, pegamos, o ex-prefeito entregou com 25% dessas obras realizadas, e o prefeito acelerou, o prefeito Marcelo Lima, e já entregou. E aí nós teremos a outra etapa para entregar agora, que é a ligação até o corredor ABD. E o prefeito já licitou, já assinou ordem de serviço para poder fazer uma requalificação da Avenida Robert Kennedy, que vai ligar até a Ponte Estaiada. E a Robert Kennedy vai ser outro cartão postal da cidade, vai ser um boulevard ali, né? Então, assim, é uma cidade que vem ganhando muito mais, porque o prefeito, ele, à frente da cidade, ele não tem se preocupado com o partido político. Pouco importa qual o partido que governa o país, pouco importa qual o partido que governa o Estado. Ideologicamente, nós podemos pensar diferente, mas quando o propósito é o bem comum, as ideologias partidárias, as questões ideológicas ficam para o segundo plano, e a gente tem que caminhar junto em busca de soluções para promover o bem comum. E é assim que o prefeito tem se comportado. E continuando com obras aí, a gente vai falar de revitalização, que é a questão da revitalização lá da Prainha do Riacho. E eu lembro também que pós-balsa eu estava lá também, eu estava, e o Marcelo não quis cravar um prazo, mas na Prainha tem um prazo travado de 15 meses. Tudo bem, mas a solicitação foi sua, né? Na questão da Prainha, isso já vinha do outro governo também. Como que é para você agora isso está sendo realizado? Olha, estou dizendo, eu estou tendo a oportunidade de um mandato que está. Essas entregas têm me motivado muito, porque eram muitas ideias. Por isso, quando as pessoas falam, Julinho, você, igual você perguntou, olha, você foi convidado para serviço, eu não preciso estar no executivo.
Eu posso, dentro do legislativo, estar contribuindo, desde que haja muito diálogo, né? E o prefeito Marcelo Lima, ele proporciona isso. Então, essa questão da prainha, por exemplo, a gente olhar para o riacho, né, com tudo aquilo que o riacho pode proporcionar como um polo turístico, né, isso é uma demanda antiga nossa, é um desejo antigo que nós já vimos pontuando. Mas, infelizmente, aqueles que governaram a nossa cidade nunca levou a sério essa proposta. O Riacho Grande ficou muito tempo esquecido por aqueles que governaram a nossa cidade. E agora nós estamos vendo as intervenções ocorrendo. A prainha já era uma solicitação antiga, o prefeito disse: eu vou levar para frente essa proposta. E conseguiu, junto com interlocução com o governador Tarcísio de Freitas, avançar e nós teremos ali uma prainha. Se hoje as pessoas já vêm para o Riacho Grande, pessoas de outras cidades, agora então virão muito mais. Ali será um polo turístico, né? E não só isso, o pós-balsa, né, no Riacho Grande sempre foi muito esquecido. É difícil as pessoas saírem e chegarem em casa, quem mora ali no pós-balsa. Sempre foi uma localidade muito abandonada por aqueles que governaram a nossa cidade. E o prefeito tem agido na contramão disso. Olha, já levou pavimentação, onde não pode ser pavimento, vamos colocar o bloquete, mas vamos levar qualidade de vida para essas pessoas. Isso por conta de muito diálogo. E é importante lembrar que governos passados marginalizaram as pessoas que moravam no pós-balsa. As pessoas, para poder chegarem em casa, ao atravessar a balsa, os seus carros eram revistados pela GCM, dizendo para ver se não estava levando algum material de construção dentro do carro, né? Casas foram derrubadas, moradias antigas que já estavam consolidadas. Eu me recordo que eu cheguei a atravessar a balsa para poder diminuir essa tensão, para poder fazer o enfrentamento naquela ocasião ao poder público que vinha marginalizando aquelas pessoas. E hoje não. Hoje é um governo de muito diálogo, não há novas ocupações, não há novas invasões, existe um diálogo com os moradores. Se isso, por algum motivo, vier a ocorrer, os próprios moradores eles denunciam, porque eles entendem a necessidade de preservar como está, né? Então, com esse diálogo, com muita vontade, também está chegando o progresso ali na região do Pós-Balsa. E essa transformação, e ainda vem com a promessa de um pronto atendimento 24 horas, se eu não me engano, né? E não é promessa, viu? Já está em vias Já está de. em via de... Porque quando a gente fala promessa e fala político prometeu, a gente fica, porque eu já vi político prometendo quando eu era mais jovem, aí era o trem, muita coisa aí, né? Então, já está no papel, já, né? E às vezes as pessoas até nos perguntam, como foi a requalificação da Quente? Disse, olha, vocês vieram, prometeu, mas vai acontecer mesmo? Eu falo, não, não é prometeu, vai acontecer mesmo. Já foi assinada a ordem de serviço, já é para começar, dinheiro em caixa, né? Então, Da mesma coisa que aconteceu lá no pós-balsa, já está já está pavimentando. pavimentando, já está andando, as obras já iniciaram, Uhum. né? Assim como na prainha, já começou as obras da prainha também. No mesmo Assinou a ordem de dia. serviço, no mesmo dia já começou as obras. E tem até um vídeo, né? Acho que o Marcelo e o governador também fez de como vai ficar. Só de olhar aquilo ali, né? Você entra no Instagram lá do Marcelo, no grupo ABC News também a gente tem lá, você vai ver como que vai ficar a prainha. Quanto mais você faz, quanto mais você entrega, maior o sarrafo. E tudo Vamos querer bem, e mais. é legal isso, que as pessoas acabam demandando mais. São Bernardo do Campo, hoje, nós pavimentamos muito, entregamos muito, mas quando a pessoa passa em algum bairro que ainda está com a rua ondulada, a pessoa reclama, claro, porque ela vê a qualidade da pavimentação de São Bernardo é incomparável com as demais cidades, né? Você pode comparar, por exemplo, com a cidade de São Paulo e algumas localidades aqui, São Bernardo, a pavimentação é muito boa. E, E esse ano ainda vamos pavimentar muitos. Olha, o bairro Taboão será totalmente pavimentado, assim como o bairro Jordanópolis também, que era uma demanda minha também, solicitada ao prefeito Marcelo Lima, que logo, logo irá assinar a ordem de serviço, assim como também o bairro Ferrazópolis receberá nova pavimentação. Então, vai ter muita pavimentação ainda, vai ter muita entrega na cidade. Inclusive, até para lembrar, né, vereador, que falando do Riacho Grande também tem o Parque Estoril, né, que é referência também na cidade, que seria também um lugar turístico. Mas, enfim, o que eu queria falar com o senhor, que a gente que esteve lá do domingo, é, o governador Tarcísio de Freitas reconheceu, né, o olhar que o senhor teve para aquela área, né, para aquele lugar. Como é que é receber esse elogio do governador? É gratificante, né? Você sabe que
Eu apoiei o governador Tarcísio de Freitas desde a primeira hora, porque eu via que era um técnico, um cara capacitado, que estava ingressando na vida pública. Eu apoiei o governador Tarcísio de Freitas já na sua primeira eleição, desde o primeiro turno. Não cheguei depois com a eleição resolvida, né? E fui o autor da propositura que concedeu ao governador Tarcísio de Freitas, quando ainda não era governador, por socorrer as nossas cidades com vultuosos recursos na área da saúde, e não nesse governo, estou falando de gestões passadas, ao reconhecê-lo e conseguimos aprovar na Câmara Municipal o título de cidadão são bernardense ao governador Tarcísio, que só consegui entregá-lo agora na gestão do prefeito Marcelo Lima, mas nós entregamos o título para o governador Tarcísio. Então, poder ouvir do Tarcísio, o reconhecimento do nosso trabalho na Câmara Municipal, o diálogo que nós vimos fazendo também ali para poder conquistar esses recursos para a prainha, para mim é de grande valia, né? E hoje o senhor é do partido dele, né, vereador? Tem essa relação, tem alguma coisa a ver com esse trabalho que o senhor tem feito, essa proximidade? Sim. Agora é missão redobrada, né? Parece cobrar. Missão redobrada, porque hoje sou o único pré-candidato a deputado estadual do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, do Grande ABC. Então, além de ter a missão de poder buscar votos, né, após confirmada a nossa candidatura, para poder estar representando a população na Assembleia Legislativa, a minha outra missão é organizar e poder estar à frente da coordenação da campanha de reeleição do nosso governador no Grande ABC. Então, é missão redobrada. Totalmente redobrado. Então quer dizer que você no ABC é o único estadual, é isso? Do Republicanos. No Republicano, do sim. partido do governador. Caramba, importante isso. é. Então, quer dizer, todas as cidades ali que tem um diretório, automaticamente, né? É um Espero que a trabalho. gente consiga organizar nesse sentido, né? sabe Sabe como que a coisa que é. não funciona Não assim. funciona bem assim, né? Mas é bom, isso é importante, né? Um grande apoio que você vai conseguir fazer as coisas acontecerem facilmente, com certeza. Você quer entrar na questão Da CPI? da Anchieta ali? Tá mais por dentro da CPI? É a questão que a gente, lógico, que foi assunto, né, vereador, semana retrasada, que foi a implementação da CPI do acesso do quilômetro 16. 16, né, do acesso ali da Anchieta, ali na Lions. Queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que tá esse processo, porque acho que na época ainda não tinha saído lá o presidente, o relator, né, não sei se já saiu ou não. Vamos lá. Primeiro que CPI é algo sério e que nós, antes de instaurarmos uma CPI, existem algumas ações preliminares. Primeiro, nós instauramos uma comissão especial para poder tratar das obras que ficaram paralisadas na nossa cidade, a qual eu presidi esta comissão. E nós detectamos nessa comissão que entre as obras que ficaram paralisadas com atraso de pagamento foram inúmeras. Poderia aqui mensurar mais de 10 obras que estavam com pagamento atrasado, não estava de acordo com as medições, os pagamentos feitos, obras que foram entregues e não haviam sido pagas ainda, obras entregues sem estarem acabadas, né? Como foi o caso da UBS Santa Terezinha, que inclusive trouxe alguns desfavores à população e também aos trabalhadores ali da UBS, né? Ficou funcionando com gerador a óleo diesel, um absurdo e prejuízo também ao erário público. Dentre dessas, nós detectamos também o KM-16. E ali o KM-16 da rodovia Anchieta, o que nos chamou a atenção logo de cara é que aquela obra ela não poderia ser dada continuidade. Eu sempre chamo a atenção das pessoas dizendo o seguinte: quando você vai começar a construir a sua casa, a primeira coisa que você faz é fazer um projeto, você apresenta o projeto na prefeitura, projeto aprovado, você tem autorização para iniciar a obra na sua casa. É assim que manda a lei. Bom, o poder público ele tem que dar exemplo. Eu cobro de você que esteja dentro da lei, o poder público tem que dar exemplo. Ocorre que iniciou-se as desapropriações, iniciou-se a obra do KM-16,
fez a primeira alça e só quando ficou pronta aquela primeira alça é que eles deram entrada num projeto pedindo permissão para aquela alça pronta poder acessar a rodovia Anchieta. Isso feito 2 meses depois, ou menos ainda, tem a resposta oficial da Ecovias e da Artesp, dizendo que não há viabilidade técnica alguma para esta obra. Aí eu pergunto, por que não apresentaram um projeto antes de iniciar essas obras? Por que se desapropriou residências, pessoas que moravam 40, 50 anos naquele local, foram retiradas, foram desapropriadas dali, se gastou 32 milhões de reais numa rua que sai de lugar algum e vai para lugar nenhum. Então, isso por si só já nos chama atenção para poder, é um caso de apuração. É um prejuízo enorme para a municipalidade, é um prejuízo aos cofres públicos. Mesmo assim, nós buscamos o diálogo, convidamos o ex-secretário de Transporte e Vias Públicas e o seu adjunto, responsáveis pela obra, para que pudesse vir prestar esclarecimento. Eles disseram, através dos seus advogados, e olha só, se eles instituíram um advogado, Tá com problema. que o fariam, que gostariam de o fazer por escrito, à distância. Quer dizer, algo nos chamou a atenção, e aí o parlamento, que é soberano, de forma unânime, aprovou um requerimento de CPI. Isso posto, a gente tem um rito a seguir, que é regimental, né? E qual é o rito? O rito agora é que os partidos, através dos seus líderes, indiquem um membro por partido para fazer parte da CPI, né? Para ser membro da CPI. Ocorre que ainda os líderes estão discutindo. Existem partidos que têm só um integrante. Então, o parlamentar, o vereador, ele é líder dele mesmo. Agora, nós temos partidos que têm 7 vereadores. Então, quantos desses 7 querem ser membro da CPI? Então, claro que existe a necessidade de um diálogo, e aí um diálogo interno dentro dos partidos, para que se construa aí de uma forma sem necessidade, né, de repente, a escolha de quem irá representar cada partido dentro da CPI, para aí sim, após a escolha feita na Câmara, de cada membro, aí uma reunião desses membros, e dessa reunião dos membros, aí sim, se escolhe o relator e se escolhe o vice-presidente. Mas tem um prazo para isso aí ou ainda não existe isso, vereador? Olha, não existe prazo, é feito no pequeno expediente. Enquanto a gente ainda. O parlamento, é o que eu digo, o parlamento ele é soberano, né? Se for vontade da maioria que se o faça já de imediato na quarta-feira, o fará, né? Mas se não for vontade da maioria, ou se a maioria ainda acha que existe espaço e tempo para que a gente possa chegar num consenso de quem serão os representantes, é o parlamento. Assim, eu pergunto porque, assim, às vezes a população ela quer uma resposta rápida, porque do jeito que foi feito ali, principalmente para quem transita ali ou mora ali na região, é um absurdo que foi feito, vereador. Porque ali já era complicado entrar. Do jeito que foi feito, quem vem me dar lá, eu realmente não conseguia. Teve que voltar o que era. Exatamente. E é tanto que, assim, o número de acidentes cresceu muito depois que foi feita a obra. Então, assim, a resposta que a população precisa é urgente, Sim. até para que você possa punir os responsáveis por aquilo. Esse é o propósito principalmente da CPI, é justamente isso. Trazer à luz da verdade o que ocorreu com esta obra. E ao final, dar conhecimento ao Ministério Público, e aí pedindo ou não, dentro de um relatório, indiciamento ou não, se houve dolo ou não, se houve culpa ou não, o relatório apontando, e claro, sempre que possa ser aí, se houve dolo, resgatado esses valores aos cofres públicos, né? Mas uma CPI desta envergadura, a gente
tem que ter muita responsabilidade na condução do processo. Desde a escolha dos membros, desde a composição e principalmente na materialização de tudo aquilo que ainda é suspeita, né? Porque se não o fizermos, ao invés de conseguirmos contribuir com a verdade, trazer à luz da verdade tudo aquilo que ocorreu de errado, e conseguir aí, se caso for, punir quem tem culpa e resgatar os recursos que foram mal utilizados ou desviados dos cofres públicos de forma errada ou criminosa, nós não o faremos se não fizermos de forma correta, porque Sim. vamos deixar brecha, porque, como eu disse, os caras também, do outro lado, eles estão preparados, né? E a CPI, você foi o primeiro vereador a relatar uma CPI Na de São história de São Bernardo, Bernardo na do Campo. história de São Bernardo. É, Olha que fui legal. relator da CPI do IMASF. O IMASF era quem cuidava da saúde do servidor no município. E começou muita reclamação do servidor com relação ao descredenciamento de hospitais, favorecimento de A e de B, e aí se instaurou uma CPI, foi escolhido como relator, um relatório de quase 1000 páginas, e que no final nós pedimos o indiciamento do ex-presidente do IMASF, de todo o seu corpo diretivo, comprovamos inúmeras irregularidades, enviamos para o Ministério Público tudo, e aí é papel de quem? Aí é papel da Da Justiça. Justiça. Né? O parlamento cumpriu com o seu papel, mas nós apontamos aí inúmeros favorecimentos e irregularidades que ocorriam dentro do IMASF. IMASF esse depois deixou de existir, né? Então o resultado foi esse. É, Arquivou porque deixou de existir. então aí E o senhor Eu também foi presidente da comissão especial daquele problema que teve, né, em São Bernardo, não só em São Bernardo, mas em alguns outros estabelecimentos também do ABC, em São Paulo, a respeito do metanol. Que fim que deu, lógico, algumas estabelecimentos voltaram a funcionar, mas acabou em pizza não, né? isso é legal. Você sabe que acabamos de receber, tanto do Ministério Público Estadual, como do Ministério Público Federal, fomos elogiados, e depois eu vou enviar para vocês o elogio dos promotores na condução da Processo. comissão durante todo o processo. Porque durante o processo nós provocamos o executivo, nós trouxemos o secretário de saúde que compareceu toda sexta-feira para poder apresentar os casos na Câmara, o que estava feito, sendo realizado. Nós, através da comissão, nós propusemos leis que foram efetivadas na nossa cidade. Hoje, o descarte dos bares e restaurantes, eles não podem comercializar aquelas garrafas. O único local que pode receber essas garrafas de bebida destilada são as 2 cooperativas que nós temos na cidade. E essas cooperativas, elas têm como obrigação quebrar as garrafas e vender os cacos. Quer dizer, nós criamos outras legislações ali com relação a, por exemplo, o ferro velho. O ferro velho não pode ter garrafa de bebida destilada em São Bernardo do Campo. É lei municipal. Então, nós fomos em loco em alguns ferros velhos e nós saímos com carretas cheias de garrafas. E o próprio dono do ferro velho fala que o garrafeiro é quem compra essas garrafas. Se o cara compra a garrafa, não é para artesanato, né? Se fosse até 100 garrafas, eu acreditava que era para artesanato. Mas nós estamos falando de milhares de garrafas. Não é para artesanato. Nós conseguimos ali fechar posto de gasolina, que até hoje está fechado desde a nossa ação ali no bairro Assunção, na Avenida João Firmino. Gasolina adulterada e que paira a suspeita daquela fábrica clandestina de bebida destilada adulterada ter feito um Pix para este posto de gasolina na aquisição de combustível ali. Quer dizer, foi uma grande trabalho da comissão e que ao final dela foi elogiado por ambos os ministérios públicos, porque os nossos relatórios foram para todos os entes da federação, para o governo do estado, para o governo federal, propondo legislações, porque não adianta, e aí volto a dizer, você mesmo disse, isso ocorreu em São Bernardo do Campo, mas ocorreu em outras cidades aqui do estado de São Paulo e até fora dele. fora também. Mas aí eu digo, qual o foro ideal para se fazer essa legislação que nós fizemos em São Bernardo do Campo? Aonde estavam os nossos deputados estaduais que não legislaram quando as pessoas estavam sendo vitimadas, perdendo vida, onde as pessoas estavam sendo sequeladas por conta de bebida destilada adulterada pelo metanol?
Porque tá ok, aqui nós freamos aqui na cidade, mas nós temos cidades vizinhas, né? Essas bebidas vêm de fora. E aí, Vamos para controlar. resolver esse problema mesmo, esta cadeia produtiva de bebida destilada adulterada precisa de leis no âmbito estadual e no âmbito federal, não é? Então, assim, infelizmente, nós estamos vendo pouca efetivação de legislaturas que venham impactar a vida das pessoas, como eu disse há pouco, como essa agora, que você disse, que nós lá no município Uhum. legislamos, né? E chegou esse exemplo para outras cidades? Alguma outra cidade pegou para poder fazer essa fiscalização através de. Ou depois que nós instauramos essa comissão e que começamos a trabalhar, e esse trabalho começou a ser noticiado pela imprensa, outras cidades começaram a abrir comissões também. São Paulo fez isso, outras cidades começaram a abrir comissão, mas depois das nossas ações. Chegou a alguns bares onde paravam denúncias que eram locais, que as pessoas consumiram essas bebidas adulteradas, foram fechados pela vigilância. Foi uma grande ação, uma ação em conjunto da comissão, junto com o Poder Executivo, com a Prefeitura, prefeito, Secretaria de Saúde, GCM. Foi um Foi uma trabalho muito bem feito. força-tarefa aí, né? Uma força-tarefa. O tempo urge, né, Elias? Eu lembro do Julinho em dois temas. Um foi dos radares lá, quando você começou a aparecer, não sei se o algoritmo começou a jogar, né, para cima, e também na questão dos neurodivergentes, né, que você também é atípico. Eu queria que você falasse um pouco da questão dos radares, que fim que aconteceu, você bateu bastante, não, que tá ilegal, não sei o quê, era sempre, todo dia tinha muita coisa na internet. Olha, eu sempre disse que radar fixo, em porta de hospital, em porta de escola, bem sinalizado, legal. Ele resguarda a integridade física das pessoas. Agora, aquelas caixas dos radares móveis que ficavam escondidos atrás de poste, atrás de árvore, muitas vezes eles eram os que ocasionavam o acidente. Porque quando o cidadão via aquela caixa, ele tentava frear bruscamente e às vezes o acidente ocorria. Era um sistema perverso de arrecadação. Era um sistema perverso de arrecadação. E foi uma luta constante ali É, contra o ex-prefeito para poder pôr um fim na indústria da multa. Era inaceitável esta prática de arrecadação. E depois de muita luta, né, mais de 20.000 pessoas assinaram o nosso abaixo-assinado, discussões que ocuparam as redes sociais, minha contra o ex-prefeito da cidade, que defendia que radar móvel salvava a vida, né? E olha, nós conseguimos a retirada dos radares móveis da nossa cidade e, pasmem, os números de acidente com vítimas do trânsito diminuiu em São Bernardo do Campo com o fim dos radares móveis. Não aumentou. Então, e comprovado na prática que esses radares, eles eram mais um sistema assustava perverso do de que arrecadação, uma verdadeira indústria da multa e não preservava vida algo. alguma, né? E eu acredito que essa discussão a gente precisa também fazer em outros âmbitos. É É, inadmissível que o policial militar ele tenha como função ficar numa rodovia parado com a pistola nossa, ali, sabe, multando. arrecadando para o Estado. É inaceitável isso, né? Precisa coibir a velocidade. Nós temos os radares fixos, nós temos que sinalizar. Dá para fazer isso. Não é o cara escondido atrás de um poste que vai fazer você diminuir a velocidade, é um cara que você nem está enxergando, né? Então, é inaceitável isso. Investir em educação no trânsito, né? Pouco se fala nisso. Educação no trânsito. Nós estamos educando, né? Não, né? Hoje nós estamos, o cara nem precisa mais de autoescola, né, para poder tirar carta. É uma discussão que tem que se fazer também. Então, assim, é, eu vejo, infelizmente, os nossos parlamentos, principalmente na esfera estadual, muito empobrecido quando se fala em legislação. E aí você tocou num tema também que aí é uma missão pessoal, que é a questão da neurodivergência. Para mim, eu tomei como missão de vida. Cada lei que a gente faz Tem um é assunto como no se ônibus, fosse essa eu lembro que eu escrevi também, que eu é como publiquei. se fosse um filho, mas tem alguns filhos que são especiais. E
poder ter sido pioneiro nas leis que hoje estão vigentes em todo o território nacional, poder ter sido idealizador dessas leis, que eram municipais e se tornaram referência para o Brasil, para mim é motivo de orgulho. Para mim, cumpre o meu propósito de estar na vida pública, que é de deixar legado, de ser lembrado pelas boas obras. Tudo começou com a placa de atendimento preferencial, né? Hoje falar parece que sempre teve, né? Mas não, era cadeirante, gestante, idoso, não tinha um autista, né? E o autismo, a neurodivergência ocorreu na minha vida há 12 anos atrás por conta de um diagnóstico do meu garoto. Naquela ocasião, a cada 106 crianças que nasciam, uma era diagnosticada com um transtorno do espectro autista. TDAH, ninguém falava sobre isso, né? Esse ano, a cada 26 crianças que nascem, uma é diagnosticada com transtorno do espectro autista. A prevalência fez, né? E aí as pessoas começaram a falar sobre o tema, mas naquela ocasião pouco ou nada se falava. E eu me recordo que eu andava com os adesivos no bolso, então como era uma lei municipal, eu ia numa loja de repartição, eu ia em alguma localidade, não estava lá o autismo na placa de atendimento preferencial, eu colava adesivo, eu falava, se eu voltar aqui e não tiver, eu vou chamar a fiscalização para te multar. E uma vez, dê a César o que é de César, o deputado federal Roberto Freire, ele viu eu fazendo isso, e aí ele fala para mim, vereador, e aí perguntou o que era, eu expliquei. 6 meses depois, 7 meses depois, ele me liga que ele estava com o governador na época, o Márcio França, e me pede a lei, eu envio para ele, e por decreto essa lei se tornou uma lei estadual. E depois, lei federal. E aí veio o assento preferencial no transporte público. Eu lembro que nós aprovamos, colocamos uma multa para cada ônibus municipal que não tivesse o assento preferencial ali sinalizado. E aí os ônibus municipais todos com o símbolo do autismo no assento preferencial. Só que quem andava no ônibus intermunicipal não tinha, porque era uma lei municipal. E hoje é uma lei para todo o território nacional, todo o transporte coletivo, né, tem lá o símbolo do autismo. Aí veio o estacionamento prioritário, e para completar todas elas, o cordão girassol. E como nasceu o cordão girassol? As mães atípicas, as famílias atípicas, muitas vezes iam para um shopping ou para uma repartição pública e estava na fila de atendimento preferencial. Está lá com o filho. E as pessoas fuzilando com o olhar. Por que você está na fila de atendimento preferencial? Está grávida, não tem deficiência, não é idoso. Fuzilava com o olhar. E a pessoa ia ser atendida na hora de chegar a vez dela para ser atendida. Quem ia atendê-la dizia, por que você está nessa fila? Ela falava, meu filho é autista. A pessoa dizia, o que é isso? Nós tínhamos que mudar essa relação. E a lei veio para mudar essa relação. A lei do cordão girassol ela diz o seguinte, não é mais minha obrigação dizer para você que me dá atendimento, seja na repartição pública ou na iniciativa privada, ao dizer que eu tenho prioridade no atendimento porque eu tenho um filho autista. É sua obrigação, que me dá atendimento, de reconhecer no cordão girassol um atendimento preferencial ou prioritário a ser dado. Então mudou a relação. E foi assim que nasceu a lei do cordão girassol. Eu leio num artigo que nos aeroportos da Europa, principalmente da Inglaterra, era utilizado um cordão girassol para identificar deficiências ocultas. E aí eu disse, poxa, se funciona nos aeroportos, funciona no dia a dia, no nosso cotidiano. Foi motivo de chacota por alguns quando eu apresentei a lei, mas eu sabia o que estava fazendo e hoje é uma lei em todo o território nacional. E para mim é motivo de orgulho poder olhar esta lei, promover a inclusão em todo o país, uma lei que nasceu ali, ó, no meu gabinete, sabe? Ali na Todas nossa essas que você falou nasceu a partir do seu projeto de lei em São Bernardo? Sim, são leis Caramba. municipais que se tornaram lei estadual, que se tornaram lei federal posteriormente. E vai ficar uma agora que vocês podem aguardar. Nós lançamos, é um selo que vai servir para o Estado e para todo o território nacional. É ao qual eu já quero deixar registrado meu agradecimento ao prefeito Marcelo Lima, por mais uma vez ter entendido a necessidade dessa lei e ter avançado com ela, dessa proposta e ter avançado com ela, que é a Vila Girassol. Vila Girassol. É um condomínio, e aí foi em parceria com o CDHU, é um projeto piloto, está sendo construído, daqui 5 meses será entregue. Hoje são 9 residências, que está sendo construída num condomínio fechado, onde vai ter uma praça sensorial, com brinquedos sensoriais, horta, e vai ter um espaço para terapia. E ali
principalmente o autista de nível de suporte 2 e 3. Pessoas de baixa renda, que muitas vezes tem que pegar o transporte público lotado para levar o seu filho para terapia ou para cuidar do médico. Não vai precisar mais, porque a saúde vai até eles. Nos Estados Unidos, que está um passo à frente no mundo, quando se fala sobre o transtorno do espectro autista, as crianças e jovens de nível de suporte 3 já recebem os cuidados em sua casa. E nós, de forma pioneira, estamos proporcionando isso aí através da Vila Girassol. E pode esperar que vai virar um selo para o Estado, um selo para o Brasil, modelo de inclusão. Transformando vidas. Cara, eu não sei nem o que te falar depois desse último projeto. A gente vai trabalhar um pouco em cima disso aí, que é muito E por importante. que da necessidade disso? Depois dá um Google. Independente de condição social. Condomínio de alto, médio, padrão, pode ser o que for. Existem inúmeros processos dos condomínios para poder retirar essas famílias do convívio do condomínio. Por quê? Porque uma criança ou um jovem autista, às vezes ele tem crise durante a madrugada. Ele esmurra a parede, bate a cabeça, ele grita. Num ambiente comum, as pessoas não querem uma criança autista, não querem um jovem autista. Ou ele muitas vezes passa por discriminação ou bullying. Então, poder oportunizar, principalmente nesse primeiro momento, para as famílias de baixa renda, receber essa infraestrutura, receber este cuidado, pode escrever que é um modelo de inclusão. É isso aí, inclusão de verdade. Julinho, obrigado aí pela participação com a gente aqui hoje. Nosso tempo se esgotou, o PC já avisou. É que para mim é um tema apaixonante, vocês me desculpem, para mim é missão de vida. A gente acabou deixando pro final, mas não que é menos importante, obviamente. A gente vai poder falar mais sobre isso em outra oportunidade. Agradeço mais uma vez. Está aberto aqui. Quando a gente precisar da gente, pode contar com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram estar aqui hoje, falando com vocês, falando com todos aqueles que acompanham o trabalho de vocês e me coloco à disposição sempre que vocês acharem necessário. Obrigado. Valeu, obrigado, Julinho.